E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como funciona os candles no mercado financeiro, como utilizar eles. Tudo bem? Então bora pro vídeo. Os candles funcionam da seguinte forma. O que é um candlestick? Primeiro você precisa saber o que é um candlestick. Candlestick é um método representado por gráficos, ou seja, aqui na sua tela você está vendo aí alguns tipos de candlestick, certo? E cada candlestick desse vai depender do tempo gráfico que você vai estar utilizando na sua plataforma. E aí a gente vai ter vários tipos de cores. Você pode definir aí um candle, por exemplo, candle positivo, ser da cor verde, ser da cor branca, ser da cor azul. Isso daí vai ficar a seu critério, tá? Eu deixei aqui como verde para candles positivos e vermelhos para candles negativos. Então cada candle vai depender para se formar um candle, fechamento, abertura dele, tudo vai depender do tempo gráfico que você está utilizando. Se é no diário, se é no 1 hora, 2 horas, 3 horas, assim sucessivamente. Se é candles de minutos, se é candles de segundos, se é candle mensal. Isso tudo vai influenciar na abertura, fechamento, máximas e mínimas do seu candle. Tá bom? Então aqui, como eu falei, aqui a gente tem alguns tipos de candle. Hoje não iremos falar sobre os nomes dos candles, apenas iremos falar sobre como funciona eles aqui na prática, tá? A abertura, fechamento, mínimas, máximas, isso tudo você vai aprender nesse vídeo aqui. Então, a abertura representa o preço qual foi fechado o primeiro negócio. Aonde a gente encontra a abertura? No candle positivo, no candle de alta, a abertura ele vai estar aqui, ó. A abertura vai estar aqui, nessa região, tá? A gente tem aqui a setinha mostrando, aqui vai estar a abertura, aqui a mínima do candle e aqui a máxima do candle e aqui o fechamento. O que acontece? Todas as vezes que você coloca um gráfico e você vai decidir qual tempo gráfico que você vai utilizar em cada candle, então o candle, por exemplo, ele vai abrir aqui nessa região e ele vai se movimentar, ele vai para cima, ele vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, ele vai ficar se movimentando até que ele se decide se ele vai ser um candle de alta ou um candle de baixa, que nem tá aqui. Nesse candle de baixa é o inverso do candle de alta. Por quê? Aqui vai estar a nossa abertura, aqui a nossa máxima, aqui o nosso fechamento e aqui a nossa mínima. Então você só vai ter essa abertura, fechamento. A abertura você vai ter logo no começo, não tem como você fugir disso. A mínima você só vai ter depois que fecha o candle, a máxima depois que fecha o candle e o fechamento também depois que fecha o candle. Por que depois que fecha o candle? Porque o candle ele pode abrir aqui e no decorrer do movimento ele vai em cima, volta, vai, volta, ele pode passar esse fundo aqui, continuar caindo. Então você só consegue definir a mínima depois que o candle fecha. A máxima, a mesma coisa, e o fechamento também. E o nosso fechamento representa o preço pelo qual o candle, o último negócio foi fechado. É o nosso fechamento aqui, ó. Esse daqui. A mínima representa o preço mais baixo de um negócio encerrado. No caso do candle de alta, seria a mínima aqui. A mínima seria aqui. E no candle de baixa, a mínima também seria aqui embaixo. A máxima representa o preço mais alto de um negócio encerrado.
Então a nossa máxima no candle de alta vai estar aqui e no candle de baixa também vai estar aqui. O candle, nem todos vai apresentar essa zona de proteção. Alguns chamam de pavio, outros chamam de zona neutra. Aqui a gente vai chamar de zona de proteção. Por quê? Porque significa que para trás desse ponto aqui, no gráfico, os compradores e os vendedores atuaram. Então, automaticamente, aqui virou uma zona de proteção. Depois que é rompida, rompe para cima e quando ele volta, a gente continua tendo uma zona de proteção aqui. Tá bom? Então, todas as vezes que aparecer isso daqui, significa que é uma zona de proteção. Alguns vão chamar de pavios, mas outros, os mais profissionais, chamam de zona de proteção ou zona neutra. Aí vai ficar... Você vai escolher a forma como você vai tratar essa zona aqui. Tá bom? Aqui, ó, eu tentei exemplificar para vocês o que o preço pode fazer num candle. Qual o caminho que ele pode percorrer num candle. Isso não significa que ele vai ser dessa forma, tá bom? Isso é só para demonstrar que o preço abriu aqui, ele pode ter testado ou não para cima aqui antes de vir embaixo fazer o teste. Aqui a gente não tem como falar que ele foi primeiro para cima, depois ele foi para baixo. A gente não tem como ter essa noção, tá? Depois ele começa a briga, ele consolida, vai consolidar em algumas partes. Isso daí a gente vai aprender para frente, tá? Isso tudo aqui tá relacionado à teoria de Dow. Então a gente vai ver algumas coisas aqui também no canal sobre a teoria de Dow. Então ele começa, a gente sabe aonde ele começa. Isso é a única coisa que a gente tem como saber no candle, aonde ele começa. Não tem como saber aonde ele vai terminar e o que ele vai fazer, tá? Isso a gente não tem como adivinhar e querer tomar uma decisão baseado em que ele foi para cima, foi para baixo e eu vou comprar. A gente não tem como se basear nisso daqui, tá? A gente precisa simplesmente reagir ao preço que ele está fazendo no momento. Então, ele abriu aqui. Nesse caso aqui, ele veio para baixo, testou para cima, veio para baixo, começou a fazer fundos aqui, ó, mais baixos e subiu. Na teoria de Dow diz que para ser uma tendência de alta, a gente precisa ter topos mais altos e fundos mais altos do que os anteriores. Aqui a gente está seguindo isso. Ele veio até em cima, ele veio até aqui, no caso. Testou, voltou para testar, não rompeu o topo, ele volta aqui e fechou aqui. Beleza, temos um candle de alta. No candle de baixa, temos o inverso. Ele abre aqui, a gente também não sabe para onde ele vai, porém, ele testa para cima ou testa para baixo, fica brigando até que ele decide qual o caminho que ele vai seguir. Em alguns casos, ele deixa uma zoninha de proteção, ou uma zona pequena, ou uma zona grande. E a gente já sabe que aqui existe vendedores e compradores atuando com mais força também, para poder definir o preço, para onde ele quer que o preço vá. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês vão entender
como funciona a abertura e o fechamento de um candle, como ele anda, como ele segue o movimento, tá? Então vamos lá. Ele abriu aqui, ele ficou um pouco verde, veio para cima, ficou um pouco verde, está vindo para baixo. Até então a gente não sabe o que ele vai fazer. Isso é para você ver, ó, o quanto que ele fica brigando. Ele vai para cima, vai para baixo. Ele vai para cima, vai para baixo. E isso demonstra que tem compradores e vendedores atuando. E nesse caso aqui a gente precisa esperar que o preço feche para a gente poder tomar uma decisão. Então, nesse caso, tudo vai depender aonde ele fechou, aonde ele abriu, se ele deixou alguma zona de proteção, alguma zona neutra ou algum pavio, como você preferir, se ele deixou alguma dessas coisas. E aonde ele fechou vai poder nos dizer muito o caminho que o preço pode seguir logo em seguida, tá? Você pode, mais para frente, quando você estiver aprendendo mais coisas, você pode tomar uma decisão logo de cara, assim que ele fecha, assim que o preço fecha, você pode tomar uma decisão de comprar ou de vender, ou espera fazer um teste até que ele se decida. Depois que se decidiu, você entrou, você já sabe aonde vai estar o seu stop e aonde vai estar o seu gain, o seu ganho na operação. Ó, aqui a gente fechou o candle e aqui, ó, ele já abriu um novo candle aqui, fez um testezinho para cima e tá vindo para baixo. Aqui a gente não sabe o que aconteceu, aqui vocês não vão saber, mas ele veio para baixo nesse dia aqui. Então, estou aqui na plataforma para demonstrar para vocês como que funciona no gráfico, olhando em tempos gráficos diferentes. Aqui nesse gráfico aqui a gente consegue ver, a gente está no gráfico diário, a gente consegue ter, ó, noção da nossa abertura, da nossa mínima, do nosso fechamento e da nossa máxima. Por que a gente consegue já ter uma noção? Já ter essa noção? Porque o mercado já está fechado, agora ele só vai abrir amanhã. Então a gente já tem definido aqui máximas, mínimas, aberturas e fechamento, tá? E eu vou colocar agora num tempo gráfico menor, para vocês terem uma noção de como isso muda. Eu vou deixar marcado aqui, ó. Deixar marcado aqui a nossa máxima, a nossa mínima do dia. Vou marcar de outra forma aqui. A nossa máxima, a nossa mínima, aqui a nossa abertura, nossa máxima e o nosso fechamento. Vou botar em cores diferentes aqui para poder ficar melhor a visualização. Então temos aqui a mínima em vermelho, a abertura um azul um pouquinho mais escuro, o fechamento um azul mais claro e o vermelho a máxima do dia. Então vamos colocar aqui num tempo gráfico de 1 hora. A gente precisa dar um zoom para a gente ver. Então temos aqui, ó, a nossa mínima do dia, a nossa mínima, a nossa abertura. Se você notar, a abertura de hoje, que hoje foi um candle de alta, no candle de 1 hora foi um candle de baixa. Tá vendo? Ele veio,
Ele testou para cima, veio para baixo, depois fechou embaixo, abriu um novo candle e foi para cima. E assim ele faz sempre. Não significa que vai ser sempre do mesmo jeito, mas ele pode ser de jeito diferente, mas que a gente tem essa noção de que ele vai para cima e vai para baixo, tá? Aqui a gente tem o nosso fechamento nessa região e aqui a nossa máxima. Isso no candle de 30 minutos, de 60 minutos, desculpa. E se a gente for colocar num tempo gráfico menor, de 5 minutos, por exemplo, a gente consegue ter uma noção totalmente diferente do que ele aconteceu no dia. Ó, ele abriu aqui, veio em cima, veio embaixo, foi para cima, testou, voltou aqui, não rompeu, foi para cima e foi fechar o dia lá em cima. Foi fechar nessa região aqui. Entenderam a ideia de cada candle? A gente vê no diário. Só que o que a gente vê no diário, a gente consegue ver também nos 5 minutos, no 15, no 30, no 60. A gente vai ter coisas diferentes, porém com a mesma ideia, tá? No diário a gente teve um candle de alta. Logo na abertura a gente vê que foi um candle de alta, né? A gente consegue notar aqui também que a gente vê, ó, aqui a mínima, ó, a gente tem um fundo. A gente tem um fundo mais alto do que o fundo anterior, ó, fundo mais alto do que o fundo anterior, topinho aqui, ele ficou indefinido, mas aqui a gente já começa a ver uns topos mais altos, fundo mais alto do que o fundo anterior, topos, fundos, topo, aí ele testa para baixo e fecha lá em cima, tá? Aí já é uma outra aula que a gente vai vir mais para frente. Então a ideia é sempre você entender, observar como funciona o candle e tomar a decisão logo em seguida ao fechamento do candle, tá? Depois, mais para frente, a gente vai entender o que é suporte e resistência, e vocês entendendo o candle, o suporte e resistência, vai ficar mais fácil para vocês identificarem também na hora de operar.